Porque a prática do Evangelho, se a prática do Evangelho faz uma coisa original, é desbloquear a minha cognição para a vida. Ele foi enviado para abrir os olhos aos cegos, para desimpedir os ouvidos dos surdos, para abrir a boca dos mudos. Ou seja, o Evangelho gera comunicação saudável. Faz ouvir, e depois que a gente está ouvindo, a gente fala. Antes disso, nós somos só palradores, só faladores, que às vezes vão ficando gritadores, gritalhões. E quanto mais a gente grita, mais feio a gente fica. Porque a troca de gritos enfeia qualquer um. O marido, depois de um tempo, não aguenta mais ouvir aquela voz gritada, que pode vir da boca da mulher mais linda, mais gostosa, da boca mais Angelina Jolie desse mundo, que você está achando que é melhor cair num pet do que conviver com aquela figura, com aquela boca, que te enfeia tanto, as palavras nos desaformoseiam, ou nos embelezam, depende. Mas quando o Evangelho chega com manifestação de graça esplendorosa, ele abre o nosso processo cognitivo. Ele abre os nossos ouvidos para a gente ouvir antes. Ir perdendo a pressa, ir perdendo aquela vontade de orgulho informativo ou de orgulho opinativo. Você conhece isso, sabe do que eu estou falando? É aquele orgulho de ter falado primeiro, de ter dito primeiro. É uma coisa desgraçada quando a gente sempre tem informações que a gente não consegue acalmar as nossas informações para deixarem os outros falarem, nem que seja as suas desinformações. É uma coisa complicada, porque essa angústia opinativa e informativa é difícil de ser vencida. E na família é o lugar mais difícil da gente vencer. E no casamento é o pior de todos. É o lugar onde a surdez se estabelece com uma rapidez enorme. Na família em geral. Mas entre marido e mulher, entre filhos em relação aos pais, especialmente, mais do que de pais em relação aos filhos, também, mas mais, porque os filhos têm a vaidade da juventude, que faz com que eles pensem que o outro não sabe de nada, que o outro nunca fez regra de 3, que o outro nunca estudou álgebra. Estou dando exemplos patéticos. Que o outro não sabe de nada, que o outro não estudou Freud só porque ele está com 75 anos, que o outro não sabe nada, que não estudou mecânica quântica na faculdade, embora ele esteja com 80. A mecânica quântica já tem mais de 100 anos. Mas a gente vê o cara todo engilhado e pensa que o cérebro dele também está assim. E aí o avô é desprezado, o pai é desprezado, a mãe é desprezada, e também na relação conjugal é o convívio, é o embate, é a amargura não confessada que ensurdece a gente. É a amargura, é a mágoa. A mágoa parece que tem o poder de fazer rebumbar no tímpano aquele surdo. Por isso é que o tom é chamado, e o instrumento é chamado de surdo. Pum, pum, e não se ouve mais nada quando ele está tocando.
Anteontem à noite tinha um surdo tocando em algum lugar aqui na vizinhança. Já meia-noite quase, 11h30, aquele surdo fazia bum. Só isso. Era melhor que tivesse uma banda de rock pauleira do que aquilo. Bum. Chega o teu tímpano, estremece e você não ouve direito. A insistência daquilo pode ensurdecer, é um dos mecanismos de ensurdecimento, é o uso do surdo. Bum, vibra na intensidade do teu tímpano, que não entra mais nenhum outro som enquanto ele reboa ali. Isso acontece nas nossas relações. Primeiro, a ação do evangelho esplêndida é aquela que faz ouvir. E uma vez que ela faça ouvir, Jesus tirou saliva da sua língua e passou na língua do mudo. E a sua língua se desimpediu. E ele passou a falar tudo distinta e claramente. Distinta e claramente. Como é que você vai falar distinta e claramente? Nessa minha versão diz: o empecilho da língua soltou. E ele falava desembaraçadamente. Tem algumas versões que dizem distinta e claramente. Claramente. Porque você só passa a falar com a clareza que vem do que é claro, que vem do que é luz. É um falar que ilumina, é um falar que esclarece, é um falar que desata, desembaraça, tira o embaraço. É um falar que afasta os embaraços das comunicações da nossa e dos outros, que decorre depois que a gente ouve, a gente aprende a falar de modo a tirar embaraços e não a colocar embaraços, de modo a trazer clareza e não aquele falar que faz tudo se tornar treva. É um falar que tira nós, porque é um falar que ouve a todos nós. Aí ele é desembaraçante. Ele carrega a nitidez, a clareza, ele carrega a luz. É uma luz que procede da fala. Assim como agora aqui, eu estou falando luz. Tudo o que eu disse até agora é luz. Se você pudesse ouvir, e enquanto ouve, você pudesse ver a natureza da vibração espiritual que sai dessa fala que eu estou dirigindo a todos vocês, vocês iriam ver os feixes de luz multicolorida saindo da minha boca, luz de um arco-íris da graça do Evangelho eterno de Deus, desembaraçando pensamentos, mentes. Eu sei por quê. Porque depois de tantos anos, eu já ouvi tantas vezes a mesma coisa, o pessoal dizendo: meu Deus, quando você fala a palavra, a luz chega e eu enxergo, eu vejo, me esclarece, me desembaraça, me desimpede, me destrava, eu compreendo. O que eu mais ouço na vida é: depois que você fala, eu entendo tudo. Desembaraça, descomplica, esclarece, ilumina. Essa é a palavra do Evangelho que ilumina. Essa é a palavra que ele traz, e traz todo dia esplendidamente bem, maravilhosamente bem, e faz
abrir os ouvidos dos que não sabiam ouvir. E eu espero de todo o coração que você decida ouvir. Porque ouvir nesse nível cognitivo é uma escolha e é uma decisão. É praticamente uma decisão do caráter também. Ouvir o outro. Quando eu decido não ouvir o outro, eu estou declarando como o meu caráter é. A arrogância dele, a altivez dele, a pressa dele, ou a inquietação dele. Ouvir é uma escolha. Ouvir é uma disciplina. Ouvir é um processo. Ouvir é um aprendizado. E ouvir é uma salvação. Porque quando a gente ouve, a gente não corre tantos riscos quanto a gente corre quando a gente não ouve. Há certas coisas que a gente não vê, mas a gente ouve. E você veja que a maioria dos animais não seguiam pelo que vem. Seguiam por olfato, que é o mais primitivo de todos os nossos sentidos, que em nós está bastante atrofiado, em nós humanos. A gente é provavelmente um dos entes da criação com o pior olfato, mas nós já tivemos um olfato canino, que foi entrando em desuso. Mas o segundo sentido mais exercitado pelas criaturas da natureza é a audição. A orelha sobe. Eles ouvem terremotos. Lá no coração da terra eles ouvem. Ouvem o terremoto. Só vai chegar daqui a meia hora. Ou daqui a uma hora, mas eles já estão correndo. As próprias aves já estão voando para um lugar de abrigo, porque ouvem. Agora, quem não ouve vai ser tragado, a terra vai abrir, você vai ser puxado na fenda, porque não ouve nada. Não ouvir é equivalente a se tornar burro. Por mais inteligente que você seja, se não ouvir, emburrece emocionalmente. E se fala sem ter ouvido, vai virar idiota, vai virar insensato, vai se tornar uma pessoa bruta, vai se embrutecer. Às vezes você diz, não, eu ouvi tudo que você disse, ouviu as palavras que eu disse, mas a gente ouve mesmo, é com o ouvido do coração, que é o ouvido que pondera quem o outro é, o que o outro está sentindo, o que ele pode estar experimentando, qual a fraqueza dele. Não ouve só o que ele está dizendo, mas ouve as batidas do coração dele, os tremores da alma dele. Ouve o que ninguém está ouvindo só com o falar. Ouve. Ai daquele que não ouve, vai cair em muitos laços, vai se meter em muitos embaraços, vai passar muita vergonha, entendeu? Você, meu querido, minha querida, que tem bloqueio para ouvir, vive pagando os piores micos, não é verdade? Aprenda primeiro a ouvir, seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar, mais tardio ainda para se irar. Porque se estiver irado, não vai conseguir ouvir, e se estiver irado, tudo que disser será a palavra da loucura, será a palavra da insensatez. Pode vir do inteligente, mas será a palavra da burrice emocional.